O vereador Mário Covas Neto quer articular uma frente legislativa nas câmaras municipais que atue de forma conjunta na identificação de demandas dos idosos. Recentemente, ele esteve na cidade mineira de Juiz de Fora para discutir como essa integração pode se acentuar. E ele é o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Qual o resultado desse encontro lá em Juiz de Fora? Olha, na realidade, só uma correção. A iniciativa se deu pelo vereador, presidente da Comissão do Idoso de Juiz de Fora, que convidou uma série de câmaras municipais de capitais para participar das comissões, dos presidentes de comissões de idosos, e naquelas cidades onde não havia essa comissão, os presidentes das comissões de direitos humanos. Foram 7 representantes de capitais, foi uma reunião muito produtiva. Nós criamos então um fórum permanente de defesa do idoso, fizemos um documento solicitando uma audiência com a presidente da República, a fim de levar uma série de sugestões e de encaminhamentos de demandas dos idosos. Também, após a criação desse fórum permanente, já agendamos uma próxima reunião em Porto Alegre, que será em março do ano que vem, e também ampliamos esse fórum para as cidades acima de 500 mil habitantes, sendo capital ou não, além das capitais. Agora, quais foram as principais demandas, vereador, com relação aos idosos? Então, veja, você tem o seguinte: o Estatuto do Idoso tem 10 anos já de criação. E algumas das suas regras não estão totalmente implementadas, ou enfim, não estão funcionando a contento. Independentemente disso, o que se constata é que o país está ficando mais velho. A estimativa é que nós chegaremos em 2060 com cerca de 5 milhões de pessoas acima de 80 anos de idade. É preciso que você tenha políticas públicas para isso. A pirâmide está se estreitando, ela está ficando mais retangular, ou seja, nós vamos ter um contingente muito maior de pessoas acima de 60 anos, que é considerado idoso, e é preciso que o poder público comece a olhar com maior cuidado esse contingente, seja na área de previdência social, seja na área de saúde, seja na área de convívio social. E mais, acho que também, aí é uma opinião particular, que é preciso que as políticas em relação ao idoso seja fatiada. Assim como você tem o bebê, o jovem, o adolescente, o adulto, numa faixa de 20 anos, é preciso que o idoso também seja considerado dessa forma. Não é possível que você considere o idoso de 60 anos da mesma forma que o de 90. O de 90, com certeza, tem muito mais dependência de um cuidador ou de saúde pública do que aquele de 60, que hoje, pelo avanço da medicina, ele está muitas vezes em plena condição de trabalho e está trabalhando. Então é preciso que também, na questão da Previdência, como é que vai solucionar isso, porque vai ficando cada vez um contingente maior de pessoas. Esse é um grande problema. É um grande problema. Porque a questão é simples, a base está crescendo. Isso. Mas o topo na pirâmide etária também está crescendo. Exato. Ou seja, a base de contribuição não vai ser suficiente para gerar, em volumes nominais de recursos de hoje, o mesmo benefício no futuro. Sem dúvida. Hoje já acontece esse problema. Ele só vai se agravar. Então é preciso que se tenha coragem e tome atitudes e procedimentos. E aí você tem várias ideias. O sujeito que se aposentou, mas que está ainda trabalhando, ele volta a contribuir ou deixa de receber a sua contribuição de aposentadoria, ou cria-se um fundo só específico para a terceira idade. Enfim, é preciso avançar um pouco nessas discussões. Tangencia num assunto nebuloso, chamado reforma da Previdência. Exatamente. Nebuloso e complicado, porque você vai atingir interesses e tem direito adquirido também. É preciso que a transformação se dê a partir de uma determinada data futura, mas é preciso que se discuta já. Sim. Sob pena de você ficar sem condições de ter um orçamento compatível para essa massa. Essa mobilização que o senhor está falando, vereador, são 7 capitais, um fórum permanente de defesa do idoso, uma reunião em Porto Alegre em março do ano que vem. Ainda a respeito disso, o Estatuto do Idoso completou 10 anos, né? E a gente tem aí uma população que saltou de 15 milhões e 400 mil pessoas para
22 milhões de pessoas, ou seja, nos últimos 10 anos, o número de pessoas idosas no país cresceu quase 7 milhões de pessoas. Esse estatuto trouxe benefícios, mas eu queria que o senhor visse agora, a nossa repórter, a Natália Manginelli, ela está na Defensoria Pública. E a gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre o Estatuto do Idoso, perguntando à Natália, que está ao vivo conosco, quais são os avanços e os desafios na questão do Estatuto do Idoso. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos. Olha, nesses 10 anos de estatuto, houve algumas mudanças, benéficas para a vida dos idosos, como a isenção do pagamento das passagens no transporte público e também da proibição do aumento da mensalidade nos planos de saúde. Mas também tem muitos desafios ainda pela frente. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a doutora Aline Moraes. Ela é coordenadora do Núcleo Especializado no Direito do Idoso aqui da Defensoria Pública. Boa tarde, doutora. Quais outras mudanças ainda são necessárias? Boa tarde. O Estatuto do Idoso trouxe, como você falou, vários avanços. Ele, além de reiterar direitos essenciais que já estavam na Constituição Federal de 88, ele ampliou, na medida em que ele trouxe direitos e garantias específicos para a pessoa idosa, visando contemplar a promoção do bem-estar e o envelhecimento saudável. Muitos ainda são os desafios, mas existem vários direitos que, por exemplo, o direito ao trabalho ainda existe um grande desafio pela frente para se aceitar com que essa pessoa que tenha experiência seja de fato contratada e aproveitado o seu conhecimento. Doutora, quais ainda são as principais queixas que vocês recebem aqui diariamente dos idosos? A Defensoria Pública, como ela é voltada para o atendimento da população carente, nós recebemos muitas queixas em relação à distribuição gratuita dos medicamentos, principalmente os de uso contínuo, fraldas geriátricas, questões relacionadas à pensão alimentícia, desses idosos que são esquecidos pelas famílias, que precisam receber um amparo financeiro para sua sobrevivência. Também temos a questão do plano de saúde, que muitas vezes são reajustados indevidamente, apenas em razão da idade. Então, eles também nos procuram para obter uma medida judicial para reverter esse aumento ilegal. Doutora, nos idosos ainda existe aquela resistência ou preconceito por parte, resistência dos direitos e também falta de respeito por parte da população aos idosos. A gente vê muitas coisas, por exemplo, ônibus, que não param, quando os idosos fazem sinal. Isso ocorre muito, ainda é uma preocupação? Sim, infelizmente, nós também recebemos muitas queixas em relação a isso, justamente em razão da gratuidade, que os motoristas acabam por não parar nos pontos onde tem um idoso lá esperando, e isso é um desrespeito e é um outro desafio que toda a sociedade precisa enfrentar. Muito obrigada pelas suas informações. Eu volto aí no estúdio com vocês, Wagner e Adriana. Obrigada, Natália. E aí, vereador, os direitos dos idosos são respeitados na sua avaliação? Ainda não. Uma parte, sim. Houve um avanço. O fato de você ter o Estatuto do Idoso é um avanço, que é um conjunto de regras voltado para uma determinada categoria, de um determinado número de pessoas, enfim. Mas ele precisa ser, sabe aquela coisa da lei que existe, mas não pegou? É assim, ou seja, o Estatuto tem uma série de regras, mas algumas delas ainda não conseguiram superar vamos dizer, a inércia do poder público ou das pessoas, dos entes envolvidos, para que elas possam efetivamente acontecer. É exatamente esse fórum permanente, a ideia fazer com que o que está constando no Estatuto passe a valer e incrementar com novas ideias para que se possa atualizar esse conjunto de normas. Vereador, o senhor está discutindo a questão da Comissão do Idoso, ela é ultra importante, a gente está falando aí dessa articulação dos legislativos municipais, 7 capitais mobilizadas, mas o eixo da nossa discussão aqui é muito mais voltado para a questão da política, sim, no sentido da política pública para o idoso. Quando a gente fala em direito do idoso, a gente vê uma entrevista como essa que a Natália acabou de fazer, a gente tem que falar em educação,
na questão social, na questão cultural e na questão da cidadania. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho do papel da justiça nesse sentido, porque punições exemplares coíbem violência contra o idoso, ou não? Sim, mas é muito difícil, porque normalmente a violência contra o idoso é oriunda de familiares. Próximos. Então, primeiro porque ele tem um problema de mobilidade, é diferente de uma criança ou de um jovem, etc., ou de um adulto mesmo, que sofre algum tipo de violência, e ele tem mobilidade para ir até a delegacia, etc. O idoso, muitas vezes, ele não tem condições de sair de casa. Sim. E sofre uma violência e fica envergonhado pelo fato de ter um parente, um filho, um irmão, sei lá quem, que comete a violência. Então, é mais difícil você constatar. E é preciso que o poder público encare isso de alguma forma. Existe aqui em São Paulo, está ainda timidamente sendo implantado o Centro de Convivência Diária do Idoso. Veja só, independente da violência, a gente fala muito e com razão que nós temos um déficit da cidade de mais de 100 mil crianças fora das creches. Mas há um número imenso, que eu não sei estimar, mas um número imenso de idosos que também dependem da sua família para poder, de um cuidador da sua família, e esse cuidador não pode trabalhar porque tem que cuidar do idoso. Então, existe agora já um centro de convivência diária de idoso. É preciso implantar mais. E diferentemente da creche, que pode ser em qualquer lugar, e os pais levam a criança à creche, no caso do idoso, pelo problema de mobilidade, é preciso você ter muitos centros mais próximos da residência deles. Né? A estrutura é muito maior. Então, é preciso ter um esforço, eu acho, que inclusive de você trazer as organizações sociais, aquelas que já estão desenvolvendo políticas com os idosos, para ajudar o poder público para massificar esse centro de convivência. É urgente isso. Nós fizemos, inclusive, uma recomendação, uma sugestão à Prefeitura que apresse isso. Nós estamos achando que não há mais tempo de você fazer concurso público esse ano. O ano que vem é um ano eleitoral, um ano complicado. Então, era bom que se incrementasse esses convênios. Ficaremos no assunto, viu, vereador? Legal, queremos tê-lo mais vezes conosco para falar do avanço dessa questão, que é uma questão de educação, de cultura, de cidadania e também como consequência de política, né, vereador? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que não tem coloração partidária, isso aqui é uma coisa que depende, e não é uma coisa da cidade de São Paulo, é uma coisa nacional, é uma preocupação de todos nós. Obrigado, vereador Mário Covas Neto, obrigado, vereador do PSDB.